Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês podem ver pelo título, não é um vídeo que eu gostaria de gravar, enfim, não é o vídeo que eu esperava que eu gravaria, dando essa notícia. Eu imaginei que seria daqui pra frente, né? Daqui uma semana, sei lá, seria um vídeo muito mais feliz, mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Deus sabe de todas as coisas. E eu vim detalhar para vocês algumas coisas, porque quem me acompanha no Instagram viu que eu dei a notícia por lá. Eu não tinha contado que eu estava grávida, não tinha, não, né, eu não tinha contado nas redes sociais que eu estava grávida, e infelizmente cheguei a esse ponto, né? Que aconteceu essa fatalidade, digamos assim, né, de perder o neném. Mas então já aviso aqui antes que talvez esse vídeo seja um tema sensível para algumas pessoas. Então, se você não se sente confortável com esse tema, né, sugiro que você não assista. Mas eu sei também que tem muitas mulheres que passam por isso. Eu recebi muitas mensagens de depoimentos mesmo de gente que passou por situações semelhantes, ou que passou pela perda, ou que teve problemas na gestação. E eu acho que é um assunto que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Já basta o vazio que é você não ter oportunidade de trazer o seu filho ao mundo. Já basta o vazio que é você não ter o suporte necessário dentro do sistema de saúde ou o tratamento adequado com os médicos, enfim. Então, que a gente possa pelo menos conversar com alguém que seja na internet, que seja falar sobre isso. Eu sempre acreditei muito, por exemplo, né? Quando eu engravidei da Maitê, eu era muito nova e eu com aquela bobagem de, ai, né, não pode contar antes dos 3 meses, porque vai que você perde, porque é muito normal perder e tal. E aí eu não contei, só que foi uma angústia, porque eu trabalhava somente como influenciadora, e aí eu não conseguia produzir conteúdos, porque eu tava ali com sintomas da gravidez, eu tava passando mal. E eu não conseguia aparecer passando mal. E eu não conseguia falar de outro assunto que não fosse a gravidez, porque, né, era ali a minha primeira gestação bem-sucedida. Então, era um momento muito novo para mim. Eu queria muito falar sobre o assunto e eu não podia falar na internet com isso, sobre isso ou com outras pessoas, porque tinha essa bobagem de não poder contar. E aí eu prometi para mim mesma que quando eu tivesse outro filho, se eu viesse a ter outro filho, eu não ia fazer isso. Que assim que eu descobrisse, eu ia contar. Porque eu não acho que você esconder ameniza a dor da perda. Então, assim, eu não passei pela perda na gestação da Maitê, mas se dentro dessas 12 semanas que eu não contei pra ninguém, que eu fiquei ali reclusa, sem poder contar na internet, eu não pudesse contar depois que eu teria perdido um bebê, como foi o caso agora, eu acho que seria muito mais dolorido. Você esconder uma coisa assim, como se fosse uma vergonha, como se fosse culpa nossa, sendo que a gente sabe que não é. Então, enfim, eu sou muito a favor de contar e depois, se acontecer alguma coisa, infelizmente, você vai ter que dar a notícia, né? E tem gente que fala, mas é ruim porque eu vou ter que ficar explicando para as pessoas, eu vou ter que cada vez falar com alguém, eu perdi o bebê e tal, e tocar de novo no assunto, mas eu também sou da teoria de tudo que a gente coloca para fora, a gente cura, tudo que a gente fala, cura, enquanto você guarda, aquilo te machuca por dentro. Enfim. É, então, vou contar pra vocês detalhadamente o que que aconteceu, como que, né, eu descobri a gravidez, enfim. É um vídeo que eu queria trazer antes até, né, de contando sobre a gravidez, contando como a gente descobriu e tal. Eu gravei a reação das pessoas contando pra elas sobre a gravidez, que foi um momento muito feliz. E infelizmente eu não pude trazer esse vídeo aqui antes, porque aí eu tinha mais gente pra contar, eu queria contar pras amigas, e aí eu queria fazer uma surpresa também, e acabou que os fatos se sucederam de forma que eu não tive oportunidade, e, né, a gente, infelizmente, não vai ter esse bebezinho conosco aqui. Então, vou contar pra vocês. Primeiro, é uma coisa que eu sempre, as pessoas estão me perguntando demais. Eu acho que justamente, tá vendo? Ó, se eu tivesse contado que eu estava grávida nas redes sociais, eu acho que agora eu não teria o desgaste de ter que explicar que eu estava grávida e eu perdi. Porque eu contei nas redes sociais, eu contei no Instagram que eu perdi o bebê. E aí todo mundo, gente, mas você estava grávida? O que que aconteceu? Mas você não contou que você estava grávida, mas o que que tá acontecendo? Enfim, ficou mais confuso, sabe? Então, assim, eu contaria antes, sabe? Eu não esperaria pra contar mesmo, eu tendo esperado pouco, porque eu tava só querendo ali, né? E também aconteceu também o do questão do risco de aborto, que eu já tava com a ameaça, enfim, então eu fiquei de repouso, mas vou explicar tudo detalhadamente pra vocês nesse vídeo aqui, não quero me delongar muito, mas obviamente não vai ser o vídeo mais curto do canal, porque não é um vídeo com o intuito de
ensinar nada, é realmente para contar, para testemunhar mesmo. Mas antes, eu já quero falar aqui que não se preocupem comigo, não se preocupem com a minha família, nós estamos, assim, muito bem amparados no colo do melhor dos pais, que é Jesus Cristo, então, assim, parece meio clichê falar isso, né? Mas Deus escreve certo por linhas tortas, ele sabe exatamente o que tem que acontecer na vida das pessoas, e ele faz tudo da forma que tem que ser feito. E nesse meio tempo, porque vocês vão ver aqui, né, eu contando pra você para vocês como que aconteceu, não foi de uma hora pra outra, não foi rápido. Ele preparou meu coração, ele preparou o terreno pra minha família e, enfim, então não foi tão dolorido quanto eu imaginei que seria. Graças a Deus, assim, ele tomou conta muito desses detalhes conosco, né? Então, enfim, eu já estava planejando uma gravidez, a gente estava desde setembro do ano passado tentando engravidar, esse seria nosso segundo filho. Maite tá com 5 anos, né? E a gente já queria ter um segundo, enfim. E quem vê meus vídeos anteriores, eu falava que eu não queria mais ter filho, né? Mas enfim, a gente foi mudando de ideia, e aí desde setembro eu tirei o DIU e eu. E a gente começou a tentar engravidar. E eu falo que se é ruim você ser tentante, né? Que é você tentar num mês e ficar frustrada de não conseguir. Tentar outro mês, ficar frustrada de não conseguir. 3 meses, não consegue. 4 meses, não consegue. Enfim, você passar pela perda é infinitamente pior, é infinitamente mais difícil. Mas eu até esqueci o que eu ia falar agora. Enfim, a gente. Eu tirei o DIU e eu acho que não tem relação nenhuma. Assim, não cheguei a perguntar pro médico, mas eu acho que não tem relação nenhuma o uso do DIU anterior com o aborto, né? A perda gestacional. Eu acho que não tem relação. Enfim, já tava tentando engravidar e aí eu sempre fazia testes e sempre dava negativo. Ou então, assim, era um dia antes do atraso. Aí eu fazia, no dia seguinte eu menstruava. Falava, gastei o teste à toa. E aí a gente tava no Caribe, lá em Curaçao, em janeiro, final de janeiro isso. Foi eu, meu marido, a Maitê. E aí, para desencargo de consciência, eu sempre fazia um teste de gravidez, se eu quisesse beber, etc. E aí era um all incluso. Eu falei, hoje eu vou beber. E aí eu falei, vou fazer esse teste de gravidez para desencargo de consciência para poder beber tranquilo. Fiz o teste. E aí eu olhei, tava negativo, assim, fiz o teste, olhei por cima, tava negativo. E fui me arrumar, colocar biquíni, essas coisas. Meu marido passou no banheiro, ele, você fez um teste? E aí, o que que deu? Aí eu, acho que deu negativo, não, não esperei o tempo todo não, mas não apareceu nada. Aí na hora que eu peguei, eu falei, opa, você acredita que eu acho que deu positivo? E era aquele positivo assim, que você tinha que se esforçar muito pra você querer ver, entendeu? E aí eu tenho um vídeo lindo claro que eu, né, tava todo mundo dentro do quarto, eu, meu marido, a Maitê, eu não tenho esse vídeo contando, né, pra eles, é porque eu não fiz essa surpresa, porque eu acho que era uma coisa que a gente queria tanto, que a gente esperava tanto todos os meses, que foi muito bom a gente descobrir isso juntos. Eu não teria capacidade de ficar escondendo pra depois fazer uma surpresa pra eles, nem nada do tipo. Enfim, aí nesse teste tem o vídeo, né? Vou ver se eu consigo colocar um pedacinho pra vocês. Maite chorou de alegria, ficou 1 hora seguida chorando. Então, assim, aí eu falei, gente, será que ela tá triste? Eu falei, Maite, você tá triste? Ela, não, eu tô feliz, porque eu falei, não, e aí, Maite, o que aconteceu? Ela, eu pedi pra Deus um irmão e ele me deu. Do céu. Dá um abraço, mamãe, tá bom. Te amo. Te amo, te amo, te amo. O que você pediu pra papai do céu? E o que ele te deu? Hein? Você tá pedindo neném pra mamãe? Ela pediu um monte de vezes, neném, mamãe, né? O papai do céu. Tem que pedir pra você. Ai, que linda. O grande você pede pra você. Você tá triste ou você tá feliz? Feliz. Sim, foi assim, um dos momentos mais lindos, assim, a Maite, ela é uma criança, assim, muito emotiva, ela é uma criança que sente muito, ela demonstra muito, sabe? Seja carinho, seja tristeza, seja raiva, ela é muito intensa. Então, assim, isso é uma coisa que é muito diferente de mim. E eu acho muito lindo ver essa evolução dela, da personalidade dela mesmo, entendeu? De ver que ela não é um mini eu ou um mini pai dela. Ela é um ser que tem as suas próprias emoções, que tem a própria forma de sentir, etc. E ela sente demais, então, assim, foi lindo. No dia seguinte, fiz outro teste.
Fui lá no centro, lá de Curaçao, comprei um teste importado, um teste que nem era brasileiro, que esse eu já tinha levado aqui de casa, né, o primeiro que eu fiz, porque eu sempre tinha aqui em casa, e aí eu fiz esse segundo teste, aí fiz logo de manhã, sabe, e aí ele ficou mais fortezinho assim, então aí a gente teve certeza, eu falei, não, realmente tô grávida. Lá de Curaçao, gente, dá licença. Oi. Tô falando sério. Quê? Tô falando sério. Mas isso é o quê? Tá negativo, né? Não, tá marcando. É o quê? Tá marcando, tem 2 linhazinhas. Eu não tô enxergando, não. É muito clarinho, quase não dá pra ver. Sério? Aham. Você tem certeza? Mostra aqui, dá um zoom direito. Pera aí que eu vou virar a câmera. Olha isso aqui, tá muito fraquinho. Tem 2 linhazinhas, fiz um ontem e outro hoje. Ai, ai. Diretamente de Curaçao. Não, tô pegadinha. Sério? Pera aí que eu vou virar pra você. Só que agora, olhando pra trás, eu vejo que assim, a gente sente, a gente sabe as coisas. É a questão do tá grávida, né? Quando você tá grávida, você sabe que você tá grávida. E eu sabia que eu estava grávida, mas eu tenho a impressão que eu não sabia racionalmente no momento, mas que dentro do meu coração eu sabia que alguma coisa não ia bem. Enfim, teve outras coisas assim, mas são mais místicas, e aí, né, isso não vem ao caso aqui, né, não são coisas, fatos. Mas hoje, falando com meu marido, ele fala, nossa, mas você estava muito nervosa, eu fiz muitos testes depois que eu já sabia que eu estava grávida. Eu ficava muito preocupada, entendeu? Eu ficava muito pensando, será que tá acontecendo alguma coisa? Nossa, mas eu senti alguma coisa, será que isso tá errado? Enfim, não era a minha primeira gestação. É, não era a primeira vez que isso aconteceu, porque quando eu tive a Maitê, eu tava tranquila. Então, assim, eu fiz um teste de gravidez que deu super fraquinho e eu tinha certeza que eu tava grávida. Eu falava, eu tô grávida, não interessa, eu tô grávida. E a vida fluiu, sabe? E nesse parece que eu já tinha aquela sensação que ia acontecer alguma coisa. E aí também tem o fator emocional, não foi a primeira vez que eu passei por um aborto. A outra vez tem muitos anos. Enfim, nem é um assunto que eu gosto enfim, de falar. Enfim, essa primeira gestação. E eu bloqueei, porque pra mim foi muito pesado, não como foi agora, agora foi infinitamente mais leve, por isso que eu falei que eu achei que seria pior. E quando eu me recordei disso, quando eu trouxe a mim a mente, porque o cérebro, ele é muito inteligente, né? Então, assim, se é uma coisa muito dura, um trauma muito pesado pra você, você acaba bloqueando. Então, eu bloqueei por muitos anos isso. E aí, quando eu tive capacidade emocional de lembrar, de recordar, foi muito mais dolorido, foi muito mais dolorido. Foi como se eu tivesse perdido ali naquele momento, assim. Então, assim, eu acho que se eu lembro dessa primeira perda, ela me faz mal, até o olho tá enjado, ela me faz muito mais mal do que essa. E aí, na hora que eu via que as coisas, que eu sentia que tinha alguma coisa errada, a única coisa que eu sabia pensar, eu falava, Deus, por que eu de novo? Por que que eu vou passar por isso de novo? Não é possível que eu vou passar por isso de novo. E mesmo quando a gente tinha um panorama que era completamente viável, não parecia, nenhum médico falava que ia acontecer, que a gente ia perder um bebê, que a gestação não ia evoluir, eu ficava me perguntando, meu senhor, e se der errado? E se não der certo? E se acontecer alguma coisa? Enfim. Não parece que eu tava prevendo. Mas eu, obviamente, né, a gente tenta manter o máximo possível. Não tinha nenhum sintoma que pudesse falar que não ia dar certo a gravidez. Então, assim, depois que eu descobri, a gente foi contando para as pessoas, contando para a família. Eu tenho alguns vídeos também muito lindos. E aí eu faço questão de deixar, porque, ai, mas você vai postar o vídeo, o neném nem vai nascer. Ou então, nossa, a gestação não evoluiu. É triste. Eu não acho triste. Eu acho que foi um momento, assim, de muita alegria para mim, para minha família, de uma coisa que a gente queria muito. Então, eu não queria muito um filho, eu não queria muito um bebê. Eu tenho esse bebê. Por mais que ele não nasça, que ele não cresça, que ele não viva aqui fisicamente com a gente, Deus me mandou e somente ele pode me tirar. Então, se ele me tirou, ele era meu, ele veio da forma que eu pedi pra Deus. E assim, as coisas acontecem. Então,
Que bom que eu fiquei feliz quando ele veio. Que bom que eu contei pra minha família e todo mundo ficou feliz. Enquanto ele esteve aqui nessa curta passagem, ele significou muita coisa pra gente, né? Eu falo ele assim porque eu sonhei que era um menino, tá? Mas eu não temos como saber qual era o sexo do bebê, mas eu sonhei que era um menino. Enfim, o da Maite eu sonhei que era menina e era uma menina. E eu nem tinha perspectiva, eu nem queria saber o sexo. Eu ia querer saber só quando nascesse, né? Mas enfim. E aí eu vou deixar o vídeo pra vocês de eu contando pras pessoas. Tem eu contando. As primeiras que eu contei, né? Eu contei pro meu pai e pra minha madrasta. Depois, não, primeiro eu contei pra minha irmã. Primeiro eu contei pra minha irmã. E aí pro meu sobrinho, né? Olha um caribenho. Oi, gente. Por um negócio de xixi em cima da comida. Mas tá tampado. Que bonitinho. Viu? Tá 4 semanas e 5 dias. Oi, gente. Que amor. E depois eu contei pro meu pai e pra minha madrasta. A gente foi pro interior, fez uma surpresa pra eles. Mamãe, posso contar já? Posso contar já? Lê. Aqui, ó. Deixa ele ver, não. Abre o seu. Deixa ele ver, Tá do contrário. É assim. Vamos ver. Não, não, pai, você tem que tirar o adesivo. Tirar esse aqui. Tem que tirar o adesivo. Que chique, gente. Eu não te pensei tem uns dias. Super pai pra uma vida super boa. Olha, você chamou. Eu já posso contar, mãe? Pode, que ele não entendeu. Deixa eu ver. Eu vou ter um irmãozinho. Já? Pra minha irmã não deu pra fazer surpresa, porque foi muito na época, assim, eu tinha acabado de fazer o teste, assim, quando eu voltei pra Belo Horizonte, quando a gente voltou pro Brasil, mas ela sempre foi uma das primeiras pessoas que eu contei, quando eu engravidei pra Maite, ela foi a primeira pessoa que eu contei também, antes até de contar pro meu marido, porque aí eu fiz a surpresa, tem vídeo aqui no canal e tal, na gestação da Maite. Depois eu contei pra minha mãe. Uma surpresa. Ué, mas eu não vou lá na sua casa. O que você trouxe aqui? Você não entendeu, não, né? Deu certo? Sabia que você não tinha entendido. E aí, logo depois, eu contaria para amigas minhas, né? Eu queria juntar as minhas amigas aqui em casa ou em algum lugar e contar para elas isso, né? Eu já tava com tudo planejado. E aí, nesse dia que a gente ia marcar, um dia antes do que eu ia marcar, acabou que desmarcou, eu não lembro se choveu, o que foi que aconteceu. E aí, um dia depois, no final de semana, foi num sábado, foi dia 17 de fevereiro. A gente já tinha feito a primeira consulta, tinha feito o primeiro ultrassom, era muito recente, bem pequenininho, enfim. Eu tive um sangramento na rua. A gente foi almoçar, almoçamos tranquilamente, normal, choveu pra caramba. Meu marido saiu correndo, falou, vou buscar o carro. E ainda bem que eu não corri aquele dia, né? Ele falou, vou buscar o carro, saiu correndo pra pegar o carro. E eu fiquei esperando com a Maite no passeio, embaixo de uma marquise. E aí, eu passei a mão, assim, na perna, eu tava com uma saia meio midi, eu passei a mão, assim, na perna e eu vi sangue. Aí a Maite olhou, ela, mãe, tá saindo sangue, esse sangue é seu? Aí, na hora que eu olhei pra baixo, tava pingando, assim, sabe? Eu tava com sangramento. Aí eu liguei pro meu marido e falei, corre com o carro que eu tô sangrando, eu preciso ir no hospital. E aí a gente foi pra maternidade, uma chuva, assim, torrencial, um negócio de doido, assim, não tem condição. Parecia que era sei lá, parecia que era um sinal, sabe? Nesse dia, parece que foi o dia que eu mais sofri, assim, de todos. Porque eu acho que como parece que eu já tava sentindo alguma coisa dentro de mim, nesse dia, mesmo que a gente fosse ter a notícia só muito depois que a gestação parou de evoluir, parece que nesse dia Deus me mandou algum sinal de que não tava certo e que alguma coisa ia acontecer e que eu precisava me preparar, sabe? Então, eu fiquei muito mal, assim. Enquanto eu tava no hospital. E eu falei que eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque é muito doloroso, é muito ruim você estar na maternidade, na iminência de estar acontecendo alguma coisa, de estar perdendo um filho, e você ver grávidas que estão levando filhos para casa. Você ver grávidas que têm uma gestação bem-sucedida
Enfim, elas não têm culpa, graças a Deus que a maioria das mulheres tem uma gestação bem-sucedida. Mas isso é muito cruel do sistema, sabe? Do sistema de saúde, do governo, dos convênios, enfim, dos hospitais em si. Isso é muito ruim. Você tá lá dentro e você ter aquela eminência de que a sua gestação não vai pra frente e tá lá junto, quarto, lado a lado, tá lá na fila de espera junto com elas. Enfim, passar na triagem junto com outras pessoas, enfim, é muito triste isso. E aí, quando eu entrei, né, eu já fui sozinha, correndo pra dentro da maternidade, correndo entre aspas, né, que tá sangrando, correndo, fui entrando pra dentro da maternidade, enquanto meu marido ficou de fora esperando a minha cunhada buscar a Maitê. A gente ligou pra minha cunhada, ainda bem que a gente já tinha contado pra família, porque senão seria, né, seria um susto, assim, né? Seria pior de ter que explicar o que a gente estava fazendo no hospital, enfim. E aí a gente já tinha contado, liguei pra minha cunhada, que é um anjo de Deus na terra, assim, é pediatra da Maitê, inclusive. Ela foi lá, buscou a Maitê. Meu marido foi comigo pra maternidade. Tinha uma grávida abençoada, assim, com a gestação bem avançada. E aí, na hora que eu cheguei, a moça que me atendeu, né, lá na maternidade, né? Na onde que. Na recepção. Na recepção da maternidade. Ela, tipo, espera aí. E eu estava sangrando. E aí a grávida que estava na minha frente, porque pelo visto a gestação dela estava indo super bem, ela estava indo fazer uma consulta de rotina, alguma coisa assim. Ela falou: passa ela na minha frente, atende ela antes. E aí eu fui atendida, passei pela triagem. Primeiro a gente tinha uma suspeita de tipagem sanguínea do meu corpo estar rejeitando o sangue do bebê, teoricamente, porque eu sou O negativo, né? Que é o doador universal, mas eu só posso ter contato com o O negativo. E o meu marido é O positivo, então a gente corre o risco de ter um bebê O positivo. E aí, se eu sou sensibilizada pelo tipo sanguíneo positivo, né, por essa tipagem sanguínea, o meu corpo ele tenta expelir. Então a primeira suspeita era essa. E isso antes de eu ter esse sangramento, na consulta a médica já tinha me falado para fazer esse exame e caso o exame desse negativo, era para eu ir lá tomar vacina que só toma intra-hospitalar, não tem como tomar em outro lugar. Eu fiz o exame antes de ter o sangramento, numa quinta ou numa sexta-feira, o sangramento foi no sábado, e o resultado que era pra sair em 4 horas, falaram comigo que ia sair em questão de 12 dias. Eu falei, tem alguma coisa errada, como assim 12 dias, enfim. E aí eu fiz o exame e tal, e no sábado eu tive esse sangramento, a gente já foi pra maternidade, e aí a suspeita era essa, fiz o exame, a médica falou, não, olha, com 4 horas esse exame vai sair. Ela me avaliou, tava com sangramento, mas colo fechado, útero aumentado, tudo direitinho, então, assim, o sangramento não era um sangramento de aborto, o colo não estava expelindo, não tinha nada do tipo. Fiz o exame deu negativo, graças a Deus significa que eu não fui sensibilizada, e aí então pode ter sido porque o tipo sanguíneo da Maite é igual ao meu, ou então porque na gravidez dela eu tomei essa injeção, eu não me lembro, mas eu acredito que seja pelo tipo sanguíneo dela ser igual ao meu, porque eu não me lembro de ter tomado essa imunoglobulina, né, que é uma injeção, uma vacina que a gente toma para quem é O negativo, para não expelir ali, ó, quando entrar em contato com o sangue do feto, se o pai tem a tipagem positiva. Deu negativo, tomei, então o sangramento não era por isso, eu não estava colocando para fora. Então a gente já foi embora mais tranquilo, por exemplo, olha, porque se tivesse dado positivo o exame, com certeza eu estaria lutando contra o sangue do bebê. Então isso com certeza, né, era um indicativo de aborto. E não aconteceu nada. E aí me mandaram embora pra casa, fiz o exame, deu tudo certo, tomei a injeção, fui embora pra casa, fiquei mais quietinha, nem me mandaram ficar de repouso nem nada. Minha cunhada que falou comigo, olha, se você teve um sangramento, é melhor você ficar em repouso. Eu não sairia de casa. Domingo eu fiquei em casa, só que começou a sangrar mais no domingo. E aí o desespero foi batendo, assim, nesse final de semana, foi o final de semana que eu mais sofri quando eu tive esse primeiro sangramento, que eu não sei, sabe? Parece que eu sentia que tinha alguma coisa errada, que não tava indo bem. Liguei pra minha médica na segunda-feira. Ela falou: olha, não, você tem que vir aqui pra gente fazer um ultrassom. A gente tem que fazer ultrassom porque pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Voltei lá na segunda-feira, ultrassom perfeitamente igual ao que eu tinha feito na semana anterior. Ela me atendeu, tudo perfeitamente igual. Falou: olha, sangramento pode ter sido de implantação, né? Porque quando implanta lá o saquinho gestacional, acaba sangrando, etc. Mas você tem uma ameaça de aborto. Uma mulher que sangra, ela tem uma chance muito maior de perder um bebê do que uma mulher que não sangra no primeiro trimestre. Então, muita gente confunde com menstruação, porque não sabe que tá grávida, etc. E aí pode ser que acaba perdendo o bebê por isso. Mas, se a gente sabe que você está grávida, nós vamos fazer o possível para que nada aconteça. Então, assim, e não tinha o que fazer a não ser esperar. Hoje, depois de pesquisas, eu vejo que talvez
por não ser a primeira vez que isso me aconteceu. Talvez outros médicos teriam outra conduta de entrar com algum medicamento para parar o sangramento, para estancar o sangramento ou para tentar segurar a gestação, enfim, não sei. Mas não foi a conduta da médica que eu estava naquele momento, até porque eu não tinha uma médica fixa, que era a pessoa que eu queria fazer o meu pré-natal, assim, eu fui nela porque foi a consulta que eu consegui e tal, que já era uma médica antiga, né, que minha família ia, que minha irmã ia, enfim, fez o parto do meu sobrinho, mas eu não fiz o meu parto com ela. Enfim, aí essa foi a conduta. Então você vai ficar esperando 10 dias em repouso, porque você tem essa ameaça de aborto. E assim, foram os 10 dias mais longos da minha vida. Eu acho que eu nunca passei por dias tão longos. Foi do dia 19 até o dia 29. Pra mim, parecia que passou um ano. Eu falava, vai chegar o Natal, mas não vai chegar o dia de eu fazer esse ultrassom. E aí, ela falou comigo, falou, olha, pelo tempo que você está gestacional, no dia 29 tem que aparecer esse bebê. E aí a gente ficava esperando dia 29, esperando dia 29, esperando dia 29. No dia 29 eu fui fazer ultrassom. Fiz em outra clínica, não fiz com o médico que eu já tinha feito anterior, não sei por quê que eu não fiz, marquei em outra clínica, em outro endereço, é até da mesma empresa, mas é outra clínica. E aí, assim que eu fui fazer o ultrassom, assim que ele colocou o aparelho, tava lá, não aparecia o bebê. E aí, ali pra mim, eu já sabia o que tinha que aparecer, então pra mim já foi a péssima notícia. O atendimento não foi maravilhoso. E por isso que eu falo que o suporte que as mães que passam por perda gestacional têm é muito cruel, sabe? A única coisa que ele falou foi: gestação interrompida! Deu um grito, assim, literalmente, pra pessoa que tá lá preencher e tal. Aí ele falou: realmente não evoluiu, tá? Então, não tem jeito, não é uma gestação viável. E aí ele escreveu lá, gestação interrompida. E, né, eu já fiquei abalada e tal, então já levantei, fui pro banheiro, e aí meu marido falou, e aí, o que que tá acontecendo? E ele falou, não, o saco gestacional já tá até reduzindo, ela vai expelir e tal. Então eu nem olhei o exame na hora, porque na hora a gente desaba, né, enfim. Aí fui embora, aí o meu marido chateado, a pior parte de tudo, sem dúvidas, foi ter que contar pra Maitê, porque era o grande sonho da vida dela, né, ter um irmão, e ela já tinha contado na escola, enfim. Eu falei que não era pra sair contando pra todo mundo, mas ela já tinha contado na escola, ela tava super empolgada. E aí eu falei com ela, falei, olha, Maitê, pode ser que, né, tava faltando algum pedacinho do neném, ele não cresceu do jeito que tinha que crescer, e aí Papai do Céu levou ele virou uma estrelinha. E aí ela falou comigo assim, eu quero que o Papai do Céu conserta ele e devolva ele pra sua barriga, eu não quero que ele leva. E aí eu tentava mudar o repertório. Eu falei, não, mas é porque às vezes ele veio pra ser um anjinho da guarda, ele não veio pra ser um bebê. Então ele veio pra barriga da mamãe e virou um anjinho da guarda e agora ele tá protegendo a gente. E aí ela tem resposta assim, ela é firme, sabe? Ela é uma criança firme. E ela, não, se o bebê tá dentro da barriga, é pra ele ser um bebê, não é pra ele ser um anjo. Se fosse pra ele ser um anjo, ele ia estar no céu. Enfim, por fim, eu não consegui explicar mais. E aí ela já tinha entendido, mas ela realmente estava em negação, né? Mas Papai do Céu e o irmão dela, né, que foi embora, deixou um presente pra ela aqui em casa. Então, assim, eu não sei se isso é a melhor forma de fazer, se na educação isso é o que tem que ser feito. Mas, enfim, foi o que eu consegui fazer no momento, foi o que eu fiz e deu super certo. Ela distraiu, sabe? A intenção não é mascarar o sentimento, aí fingir que a gente não ficou triste. Não, a gente ficou triste, ficou um clima de enterro dentro da minha casa durante 2 dias. Até hoje, às vezes, ainda fica um pouco. É, Mas, enfim, logo depois dessa notícia, eu fui na médica. Esse exame eu fiz numa quinta-feira, numa sexta-feira, enfim. E depois, durante a semana, na segunda, eu fui nessa médica de novo, na terça-feira, não sei. E me veio uma faísca de esperança, sabe? Porque ela falou: parece que não evoluiu mesmo. E aí eu pensei, mas e se tiver uma gestação muito recente, se minha data de menstruação estiver errada, né? A fecundação tiver sido depois. E aí ela falou, não, e ela explicou sobre todos os procedimentos, se eu fosse precisar fazer curetagem, se eu fosse precisar fazer um mamil, que é aquela aspiração intrauterina, se fosse induzir um trabalho de parto, né, que seria o trabalho de aborto, enfim, ou se fosse expelir sozinha, porque tá lá. Então, assim, não, eu não perdi no sentido de uma vez saiu aquela sangueira cólica e tal, não, isso não aconteceu. E ainda, né, não aconteceu. E aí, no fim, ela falou, então, se você fizer um próximo ultrassom, ela me pediu um próximo ultrassom, ela falou, se você fizer um próximo ultrassom essa semana, e o bebê estiver lá, a gente continua o controle, a gente continua, esqueci como, gente, minha cabeça tá ruim, esqueci como chama quando faz isso, né, esse acompanhamento gestacional. Pré-natal, a gente continua o pré-natal.
Aí mas como assim? Ela acabou de falar que se eu quisesse ir agora fazer a curetagem, eu poderia ir, mas ela tá falando que se no ultrassom tiver neném, a gente continua o pré-natal. Isso pra mim, assim, não fez sentido nenhum. Eu fiquei muito, eu fiquei muito desconfiada, assim, sabe? Não sei. E parece que Deus deu uma flechinha, assim, uma luzinha, falando assim: você olhou o ultrassom? E eu não tinha olhado o ultrassom, sabe? Esse último que eu fiz, que o médico falou que a gestação foi interrompida, enfim. Tô contando isso, né? Mas você já sabe, o final da história não é feliz, tá? Então já conto, você já deve ter visto desde o começo que o final da história não é feliz, mas enfim. Mas deu essa luz, assim, de eu olhar o ultrassom, que eu não tinha olhado. E aí eu falei, gente, eu não olhei o ultrassom, eu não conferi o ultrassom. Eu só ouvi o que o médico falou e eu levei ele dessa forma. Só que na hora que eu fui olhar, ele falou em alto e bom tom lá pro meu marido, lá dentro do negócio da ultrassonografia, que o saco gestacional estava diminuindo e que por isso a gestação foi interrompida, né? E ela não estava evoluindo, ela estava regredindo. Então eu ia acabar expelindo. Só que quando eu fui olhar, o saco gestacional tinha aumentado. E ele tinha aumentado consideravelmente. E ele tinha evoluído, digamos assim, o equivalente a uma semana inferior. Se a minha conta tivesse errada, eu poderia estar ali com menos tempo de gravidez, tá? Ali do primeiro mês indo pro segundo mês, entendeu? Então aí não apareceria mesmo. E aí eu fiz um beta-HCG, que é o exame de hormônio, né? E esse hormônio, ele deu alto. Ele deu exatamente o prazo que daria nessa semana de gestação inicial. E aí eu falei, gente, mas não tem condição um negócio desse. Como é que a pessoa escreve uma coisa, fala outra, e aqui tem o beta tá exatamente na data que deveria estar junto com esse ultrassom, se essa gestação fosse inicial, fosse uma gestação bem de comecinho. E eu tomando banho, eu lembrei, veio assim o nome da minha prima na minha cabeça, ela chama Carol, ela é obstetra, só que ela é obstetra lá em Rondônia. É bem longe, assim, sabe? Aí eu falei, gente, eu vou mandar uma mensagem pra ela. Acho que não custa mandar uma mensagem. Mandei uma mensagem, expliquei. E eu acho que isso foi fundamental pra mim, porque ter esse contato com uma pessoa que teve mais atenção, teve mais carinho pra explicar. Não sei, eu falei com a minha irmã assim, eu recebi a atenção por WhatsApp dela, a consulta online por WhatsApp, eu tive o conforto e a explicação assim é, para ficar calma do que eu não tive em todas as consultas presenciais que eu fiz. Eu não tive o cuidado com os médicos do que a forma que ela teve comigo, sabe? E aí ela falou: olha, não tem indicativo nenhum de que essa sua gestação não evoluiu. Porque o saco gestacional tá crescendo, ele pode ser sim muito menor, e você pode estar com uma gestação muito mais no início. Seu beta-HCG tá crescendo. Enfim, a gente não tem parâmetro nenhum pra falar que você perdeu esse bebê. Você não teve um sangramento abortivo, você teve um sangramento pequeno. E nesses 10 dias eu continuei com o sangramento, mas o sangramento foi diminuindo. Não era aquele sangramento enorme, enfim. Foram 10 dias de repouso e o sangramento reduziu. Aí ela falou: não tem. Então, ou você fez um beta-HCG que podia, né, tal dia, então hoje você vai fazer, porque foi 2 dias atrás que você fez. E esse beta tem que ter dobrado. Aí a gente vai ter certeza se a gestação evoluiu ou não. Como eu disse, o final não é feliz. Eu fiz o beta-HCG, o resultado saiu. É depois que eu já tinha dado a notícia da perda, então, para as pessoas, né? Mas é porque eu tive essa questão de fazer a confirmação mesmo, de ficar desconfiada dos resultados, e realmente a gestação não evoluiu. O beta-HCG está diminuindo, ou seja, ele teve o pico e aí ele está caindo, ele não zera de uma hora para outra, né? Então, por isso os sintomas vão diminuindo, né? O peito não dói tanto, eu tive enjoo um dia só, eu acho que é por isso que eu achei que tinha uma coisa errada, porque eu tive enjoo justamente no dia que eu tive o sangramento de manhã, antes do sangramento, eu comecei a ter enjoo, fiquei muito enjoada, e aí eu comprei um remédio na farmácia, falei, agora os enjoos vão começar. Então eu comprei o remédio, eu só tomei esse remédio esse dia. E aí depois eu não tive mais enjoo. Então eu pensei que, é pelo estresse, não deu nem tempo de eu ficar enjoada, não deu nem tempo de eu ficar com tal dor, não deu nem tempo. Mas muito provavelmente é porque ali já começou a ter uma queda ali no hormônio, no beta-HCG, e por isso os sintomas foram passando. E os próximos passos, eu ainda vou fazer outro ultrassom, né, para garantir que não evoluiu mesmo, que, né, ter a prova de imagem mesmo de que o neném não evoluiu. E eu tenho até o dia 17 desse mês de março, daqui, no caso, 10 dias, do dia que eu tô gravando isso aqui, pra fazer a expulsão natural. Caso contrário, eu teria que fazer um procedimento ou internar pra
esqueci o nome, ou internar para induzir, né? Para induzir, tomar medicação para induzir cólica, induzir. E eu prefiro muito que seja natural, ou então, se for para internar, vai ser com a medicação. Espero que seja com a medicação para que seja da forma mais natural possível. E tem gente que pensa o contrário e tudo bem, né? Cada um pensa uma forma. Mas eu já ouvi gente falando, ai, nossa, você vai sofrer o parto, porque realmente, né, é uma dor de parto, talvez mais curta, mas é uma dor de parto. Você vai sofrer as dores do parto sem parir, sem ficar com o bebê e tal. E aí eu tava conversando com uma amiga minha hoje, eu falei justamente isso. Eu falei, olha, claro que eu queria parir essa criança depois de 9 meses. Eu queria parir essa criança viva, eu queria parir essa criança pra ela poder vir pra minha casa junto comigo. Mas, se infelizmente Deus não quis dessa forma, os planos dele eram diferentes do meu, a criança tá lá. E eu vou parir ela do mesmo jeito. Seja a hora que Deus mandar eu parir. Se ele mandar eu parir agora, eu vou parir agora. Se ele mandar se eu parir daqui 9 meses, eu ia parir daqui 9 meses. E se tivesse que acontecer alguma intercorrência, tiver que fazer de uma forma diferente, assim será a vontade de Deus. Mas eu não vou mexer na vontade dele. Então, se eu puder fazer da forma mais natural possível, é assim que eu vou fazer. Porque eu honro a vida desse bebê que esteve aqui dentro. E não tô dizendo que quem escolhe fazer curetagem não honra, não é isso. Eu tô querendo dizer que pra mim é um parto da mesma forma. Pra mim é um filho da mesma forma. Pode ter ficado 2 para 3 meses aqui dentro da minha barriga. Poderia ter ficado 9 meses. Poderia ter ficado 250 anos. Enfim, na minha vida. É um filho da mesma forma. E é essa forma que eu encaro, sabe? Mas não estou triste como eu imaginei que eu estaria. Eu acho que eu realmente entendi que, claro que a gente não entende o porquê, a gente não entende né, por que que Deus escolhe a gente, mas enfim, eu sei que cada coisa tem o seu momento, que Deus faz exatamente da forma que tem que ser feito, e se aconteceu dessa forma é porque era para acontecer. Então eu tô tranquila, assim, eu confio, eu entrego minha vida, e várias vezes eu entreguei nesses dias, eu não tinha coragem de fazer uma oração pedindo para Deus deixar o bebê. Eu não tinha coragem de chegar para ele e falar: Senhor, mantém essa gestação, Senhor, deixa esse bebê ficar comigo. Eu não tinha coragem de fazer essa oração. Eu sempre fiz a oração no sentido: Senhor, que seja feita a sua vontade. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu fique feliz, mesmo que eu fique triste, eu quero que seja feita a sua vontade, porque a minha vida é um testemunho de quanto o Senhor move dentro de mim. Então, assim, era para acontecer. E hoje vocês me vêm falando muito de Deus, etc. E também eu vejo que tem muita gente preocupada comigo, gente que me acompanha há mais tempo, até minha família mesmo, pela questão do histórico de depressão que eu tenho, né? Já tem outros vídeos aí no canal, enfim, eu tratei depressão durante mais de 5 anos. E fiquem tranquilas, a depressão não vai me pegar. Ela saiu do meu corpo, ela não volta mais. Eu não tenho mais aquela mentalidade de que, eu tenho a depressão, ela é minha, a depressão não se cura. Cura, Deus tirou a depressão do meu coração e ela não vai voltar mais, tá? Então, assim, depois que eu entreguei minha vida nas mãos dele, às vezes a gente vai falar: ah, você tá falando que não foi por causa de médico, não foi por causa do remédio. Não, gente, também fiz tratamento medicamentoso durante 5 anos, fiz acompanhamento psicológico, psiquiátrico, enfim. E durante esses 5 anos eu continuei fazendo o tratamento. E o que me tirou de lá foi ter certeza de que eu comando o que acontece na minha vida. De que Deus sabe o que tem que acontecer. E Deus não me fez pra viver na merda. Então, assim, seja em um momento ruim, seja um momento bom, vai passar. Tem lá, né, aquela passagem que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É ainda que eu ande, não ainda que eu pare, fique lá estagnada. Lá eu não ficarei parado. Então, assim, sofrendo, mais de pé, sofrendo, mas continuando a vida da forma que tem que ser feita. Porque, como diz, né, a vida quer viver. Tem gente que fala isso, né, que a vida quer viver. E ela vai continuar vivendo, seja no meu ventre, seja fora dele, da forma que tiver que ser. E outra coisa que as pessoas falam, que é muito ruim falar isso, tá, gente? Ai, logo você tem outro. E aí você esquece isso. Fala: gente, filho, a gente não esquece. Se você tem um filho de 20 anos, esse filho morre, você vai esquecer ele se você tiver outro? Não. Então, não é porque ele tem 20 anos ou porque ele tem 2 meses, ou não interessa. Filho é filho e mãe é mãe. Então, você acredite em vida fora da terra ou não acredite, ele passou pelo seu ventre e ele foi seu filho, ele não deixará de ser. Então, contabilize esse bebê na sua família, tá? Porque ele esteve aí, mesmo que seja por um curto espaço de tempo. E aí eu quero deixar aqui, assim, meu mais terno abraço para todas as mulheres que passaram por isso. Não é fácil, ninguém falou que seria e não vai ser, mas
Se você acredita em Deus, fica mais fácil. Se você acredita em Deus, se você confia nos planos dele, você sabe que você tem um conforto que vai além de qualquer coisa material, além de qualquer vida, além de tudo, que é um conforto que tá no céu. Então, assim, saber que esse bebê não tá comigo, mas tá do lado do melhor de todos, então, pra mim, me tranquiliza, sabe? Ter essa fé ajuda muito. Eu acho que o que seria da minha vida se eu não tivesse a fé? Eu já teria desistido há muito tempo em outros momentos. Mas, enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente não é um vídeo feliz, não é o vídeo que eu gostaria. Eu já tinha ali um bloco de notas programado com um monte de conteúdo que eu ia fazer sobre gestação. E não vou desistir de ter outro filho por causa disso. Eu acho que Deus sabe o melhor pra mim. Então, se for pra eu ter outro filho, Ele vai mandar. E aí eu serei mãe de 4, mesmo tendo só um dentro da terra. Opa, aqui ele apareceu um negócio. Então, eu acredito muito na vontade de Deus e assim ela será feita, tá bom? Um beijo aqui pra vocês de todo o coração. E eu acho que assim, a mensagem é: apoie as mulheres que você conhece que passaram por isso e dê o suporte que a gente sabe que a sociedade não dá. Porque vocês sabiam que 3 ou 4 a cada 10 mulheres passam por um aborto? E que 80% dessas mulheres passam por esse aborto no primeiro trimestre. E geralmente o aborto no primeiro trimestre ele é um aborto silenciado. Ele é aquele aborto que a gente não conta pra ninguém, que a gente sofre sozinho, que a gente sente culpado, que a gente acha que todo mundo fala, ai, é normal, acontece. Não é normal, pode ser comum, mas não é normal. Violência doméstica? Não é normal, mas é comum. Agressão na rua? Não é normal, mas é comum. Então, assim, ser comum não torna normal, não torna a dor mais suportável por isso, tá? E não deixar a dor menor do que quem perdeu filhos de outras idades, enfim. Então, esse é o vídeo de hoje. Beijo pra vocês, até o próximo.